Olá, eu quero começar o programa de hoje lendo um texto da Bíblia que está em Ezequiel 28 e os versinhos 14 e 15 que diz o seguinte: Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Este tema é o que fala do anjo de luz que foi caído, que se transformou em Satanás, Lúcifer, Satanás. A revista Galileu deste mês, como você está vendo aí agora, na capa deste mês, lança a pergunta: de onde surgiu o mal? Eu queria dar uma olhadinha aqui, ó. De onde vem o mal? Isso é o que está escrito na capa da Galileu deste mês. Cientistas dizem que estão descobrindo uma forma de combater o mal, porque o mal é genético. Será que existe mesmo alguma forma científica de banir o mal? Esta e muitas outras questões nós vamos comentar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar hoje um pouquinho mais cedo em virtude da Semana de Oração Jovem que está acontecendo ao vivo lá direto de Campinas. E nós estamos começando o nosso programa um pouquinho mais cedo, agora são 20 horas e 33 minutinhos e nós já estamos no ar conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Um abraço muito carinhoso para você que está aí sintonizando a sua TV, talvez em canal aberto ou quem sabe na Sky, no canal 17 ou 141 e acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e lembre-se, é você quem faz esse programa. Portanto, daqui a pouquinho eu vou dar informações de como você faz para mandar a sua pergunta, para mandar o seu questionamento, para ela entrar aqui na Mira da Verdade. Começamos o programa hoje falando sobre a origem do mal, mas antes de falarmos um pouquinho mais sobre isso, vamos cumprimentar o meu colega de trabalho, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Vou muito bem, meu amigo, graças a Deus, contente aí porque estamos tendo uma semana abençoada, muitas pessoas nos seguindo no Twitter, não é? E queremos animar o nosso telespectador, internauta e ouvinte a continuar acompanhando-nos no Twitter, não é? Porque é uma ferramenta poderosíssima para nós estarmos sempre em contato e levando as verdades de Deus a todas as pessoas que querem ouvi-la, né? Com certeza, professor. E olha, tem muita gente conectado com a gente aí através do Twitter e nós estamos felizes e queremos aumentar muito mais. Colocamos um desafio aqui de chegar num número, eu nem vou falar aqui qual é o número, né, professor? Claro. Mas esse é um desafio. Aqui a gente sempre colocou desafio, é ou não é, professor? Sim, Deus Você tem lembra abençoado. quando era questão de cursos bíblicos e Deus tem abençoado esses desafios? Porque é importante nós termos desafios de alcançar o maior número de pessoas. Afinal de contas, é Deus que quer alcançar essas pessoas com as suas verdades. E nós, através do Twitter, queremos expandir cada vez mais para que o maior número de pessoas possam conhecer a Palavra de Deus, este livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Não é, professor? É isso mesmo, meu amigo. Vamos juntos aí, firmes e fortes. Portanto, você do Twitter, fique sempre conectado, divulgue o nosso Twitter, retweete as mensagens que você vê aqui na nossa tag e tal, enfim. Faça com que pessoas e mais pessoas possam conhecer através do Twitter o programa Na Mira da Verdade e assim tenham a chance de conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Você viu, professor, a capa da revista Galileu desse mês lançou aí a pergunta de onde vem o mal? Sim. E ali a gente pesquisando, vendo o que está falando o assunto, dá a entender que cientistas já estão procurando meios de fazer com que o mal seja extinto. Será que isso humanamente é possível acontecer, professor? De onde surgiu o mal? Eu li aí um texto de Ezequiel que fala que o mal surgiu
com um anjo lá no céu. Isso é verdade, professor? Exatamente, Tito. Veja bem, apesar de a ciência estar se esforçando para descobrir, como nos informa a revista Galileu, regiões do cérebro ou genes responsáveis pelo mal, a ciência, claro, nunca vai conseguir resolver o problema do mal, né? Pode-se amenizar. Nós cremos o seguinte, de acordo com a Bíblia, como você bem leu, Tito, que Ezequiel 28:15 afirma que o mal se originou em um ser chamado Lúcifer a princípio, né? E cremos sim que como consequência do pecado, né, a anatomia cerebral, a genética do ser humano, é claro que sofreram alterações. Agora, resolver essas alterações enquanto existir um diabo tentando as pessoas, não vai acontecer isso, né? Então, é uma utopia acharmos, por exemplo, que um dia vamos conseguir tratar o gene responsável pela maldade, a fim de que não existam mais pessoas más, não existam mais criminosos, não é? Isso é uma utopia, isso é uma ilusão, né? Sem falar no fato de que essas pesquisas, por mais que tenham sua importância, elas podem, diríamos assim, justificar a maldade do ser humano. E a Bíblia, ela não justifica o pecado. Deus compreende o pecador. Deus compreende certas circunstâncias que levam o indivíduo ao pecado, mas Deus não justifica o pecado. E quando nós lemos aqui João 8,44, que é um texto aqui importante, aqui Cristo afirma o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, é o diabo, né? Ela não tem simplesmente uma origem genética ou uma origem em alguma parte do cérebro humano. Agora, é claro que em consequência do pecado, nós podemos perceber que a natureza humana se corrompeu e não temos dúvida alguma de que alterações genéticas e no cérebro ocorreram. Você percebe, por exemplo, em Romanos 3, do verso 9 ao 18, uma descrição clara do que é o ser humano em consequência do pecado, né? E aqui, no verso 10, diz assim, em Romanos 3, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. E aí faz uma descrição da natureza humana, de como ela se tornou após o pecado. Só que a Bíblia tem uma boa notícia para nós. A Bíblia, apesar de mostrar a nossa condição humana, a Bíblia nos mostra a solução para o problema chamado pecado. Claro que a ciência é muito útil para nos ajudar a entendermos certos comportamentos homicidas. Só que a ciência não pode resolver um problema que se originou em um ser espiritual. Agora, tem um ser que pode resolver esse problema. Que aqui em Romanos 7:25, o apóstolo Paulo dá o remédio para isso. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, nós somos escravos do pecado. Só que graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, você e eu podemos, no processo de santificação, durante a nossa vida, nos tornarmos pessoas melhores, até o dia em que Cristo vai voltar e transformar o nosso corpo, tirando de dentro de nós essa tendência para o mal e nos habilitando definitivamente para sermos cidadãos do reino de Deus. Muito bem, professor. E neste mesmo assunto já começam a chegar perguntas aqui. E um SMS que chegou aqui agora, são 20 horas e 5 minutos, é o seguinte: se Lúcifer é mortal, ele poderia ser morto por algum tipo de arma? E onde ele vive, já que não existe o inferno, como você sempre diz aqui? Como que é essa questão? Lúcifer, ele é mortal, ele já foi vencido, ele vai morrer, ele pode ser morto. E aonde ele vive se não tem inferno, professor? Certo, aqui são dois textos bíblicos que vão nos ajudar. O primeiro deles, para nos mostrar se Lúcifer é um ser imortal,
Vamos ler 1 Timóteo 6, 15 e 16. Que Imortal ou mortal? Se ele é mortal, se existe algum tipo de arma que pode destruí-lo. Certo. Aqui diz o seguinte, ó. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Aqui afirma que o único ser que possui imortalidade é Deus. E quando você vai para Romanos 16, 20, você percebe que Lúcifer, depois dele ser castigado no lago de fogo, como ensina Apocalipse 20, verso 10, Romanos 16, 20 afirma o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, se ele vai ser esmagado e destruído, isso mostra definitivamente que ele não é um ser imortal. E aonde ele habita? De acordo com Apocalipse 12, do verso 7 ao 12, Lúcifer está neste planeta. Né? Nós não o vemos porque ele está em uma dimensão espiritual. Mas, infelizmente, pela maldade que existe no mundo, é possível, obviamente, sentir os efeitos da presença deste ser inteligente e perverso que habita em nosso mundo. Muito bem, professora. Uma outra questão que está aqui chegando por telefone, deixa eu só separar ela aqui, ó, é o seguinte, ele quer saber aqui sobre se o dízimo foi abolido e o que ficou foram as ofertas, de acordo com 2 Coríntios 9, 7. O dízimo foi abolido? Ali no Novo Testamento fala alguma coisa sobre isso? Interessante pergunta. Realmente o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que nós devemos contribuir com nossas ofertas a Deus de forma voluntária e de coração. Né? Veja que a motivação bíblica para você dar uma oferta na igreja não é essa motivação falsa ensinada pela teologia da prosperidade. Eles querem que você faça uma barganha com Deus. Você dá algo para Deus e Deus te dá algo em troca. Não é assim que funciona. Deus te dá as coisas pela graça. E em resposta a essa graça, você dá uma oferta financeira a Deus para que isso seja empregado em benefício de outras pessoas. Tá? Agora, que o dízimo não foi abolido, você pode perceber, por exemplo, em Mateus capítulo 23, verso 23, onde o próprio Jesus Cristo apoiou a prática de dízimos. Nós podemos perceber isso aqui no Novo Testamento. Cristo afirma assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar, sem omitir aquelas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, Cristo aprova o sistema de dízimos, porque através dos dízimos, Deus prepara o nosso coração para sermos menos egoístas e aprendermos a repartir o que temos, e através do dízimo, de acordo com 2 Coríntios 9, 6 e 7, não é? Nós podemos levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Por exemplo, eu estou aqui, Tito, hoje, no programa Na Mira da Verdade, apresentando, porque graças a irmãos fiéis nos dízimos, eu tive a oportunidade de um dia ter acesso a um curso bíblico. Com certeza. Então, muitas pessoas que recebem de graça um curso bíblico através do programa Na Mira da Verdade e da TV Novo Tempo, é porque irmãos sinceros dizimam, para que essas pessoas tenham acesso a isso. Então o dízimo é algo santo para Deus, porque através dele muitas pessoas conhecem o caminho da salvação e se tornam pessoas melhores. Agora uma coisa, professor, eu não posso direcionar o meu dízimo para determinado projeto. Por exemplo, eu quero mandar o meu dízimo para a TV Novo Tempo. Não é isso que a Bíblia ensina. O dízimo tem que ser dado na igreja, não é isso? Você falou uma coisa importante, Tito. Aqui em Malaquias capítulo 3, verso 10, é dito assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro era um depósito, né, ali no templo do povo de Israel, onde se armazenava o dízimo. Então, realmente, o dízimo deve ser direcionado à igreja local, né? Que a igreja local irá transferir isso para a missão ou associação local que irá administrar isso da forma correta. Nós, da TV Novo Tempo, temos o programa Anjos da Esperança, em que o pastor Odailson, de forma bíblica,
convida as pessoas a fazerem sua oferta para ajudar o programa, mas nunca um telespectador verá a TV Novo Tempo pedindo o dízimo das pessoas. Nós respeitamos o sistema de dízimo e respeitamos a forma como a Bíblia orienta-nos a devolver esse dízimo. Muito bem, professor. Bom, você está vendo aí, nós temos ainda muitas e muitas coisas para apresentar para você. Chegou uma pergunta aqui agora que, olha, é daquelas que eu quero ver como é que o professor vai sair. Portanto, não sai daí não, porque daqui a pouquinho, rapidinho, o nosso intervalo, ela vai entrar na mira da verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 20 horas e 18 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E para você fazer esse programa acontecer, você tem que mandar a sua pergunta, você tem que mandar o seu questionamento. Quem sabe você está aí sintonizando a TV Novo Tempo pela primeira vez, está acompanhando aqui o programa Na Mira da Verdade e você, quem sabe, tem uma dúvida sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, algum texto que você não conhece, não compreende, ou alguma dúvida de que talvez você ouviu falar sobre determinado assunto e você não tem certeza e queria explicação sobre aquilo. Mande a sua dúvida para a gente, participe do nosso programa, mande o seu questionamento para o nosso SMS. Você manda um SMS, um torpedinho, que ela chega aqui na hora para mim. O nosso SMS é 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui, ó, como já estou recebendo. Acabei de receber uma, acabei de receber duas e assim vai. Manda a sua pergunta. 12 9156 6972. Se você preferir, se você está aí na internet, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai ver que do lado direito está dizendo que o programa está no ar. Você manda a sua pergunta e eu também recebo aqui online. E se ainda você preferir ligar para a gente, nós temos um grupo de pessoas que estão ali prontos para receber a sua ligação. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga pra gente, manda sua pergunta que eu também recebo aqui. E outra coisa, se você quer acompanhar o programa, você está vendo aí, ó, no alto, do lado da televisão ali, tem a nossa hashtag do Na Mira da Verdade. Acompanhe a gente através do Twitter, no Na Mira da Verdade. Mande o seu comentário com a nossa tag, mande a sua pergunta, que daqui a pouquinho ela vai entrar também na Mira da Verdade, tá bom? Portanto, esse é um programa bastante interativo, você pode participar, você pode estar conectado com a gente agora, já. Manda sua pergunta que ela vai para o ar. Nós começamos o programa falando sobre a origem do mal. O professor Leandro Quadros explicou um pouquinho sobre isso, mas chegou um questionamento aqui que agora vai estar na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Você não falou sobre isso, mas o SMS que chegou aqui foi o seguinte: Deus criou o mal? Porque lá em Isaías 45:7, me parece que está dizendo isso, professor. Vamos ler aqui, ó. Eu estou na Bíblia, na linguagem de hoje, e Isaías 45:7 diz o seguinte: Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Ou seja, Deus manda a bênção, mas Ele mesmo manda a maldição. É Ele que criou o mal então, professor? Esse texto é muito interessante porque ele é utilizado por alguns para tentar encontrar contradições na Bíblia. Por exemplo, Tiago 1,13 afirma que Deus é o Pai das luzes e que Ele também não tenta a ninguém a cometer o mal e que Ele não pode ser tentado pelo mal. Então, uma vez um ateu me apresentou esses dois textos. Ele diz assim, olha, Tiago 1,13 afirma que Deus não tenta ninguém ao mal, mas Isaías 45:7 afirma que Deus cria o mal. Só que este camarada, ele esqueceu de uma coisa importante, que a palavra mal no hebraico, ela tem dois significados. Ela se refere ao mal moral ou ao mal como catástrofes e tragédias. O tipo de mal que Deus cria não é o mal moral, mas são as calamidades que Deus permitiria que viriam sobre Babilônia, por eles terem se afastado de Deus. Como que nós comprovamos isso? Vamos para o contexto que é Isaías 47:11. Olha o que diz aqui, ó. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar.
Então perceba, o mal que Deus enviaria para a Babilônia não era o mal moral, era o mal como calamidades, porque eles se rebelaram contra Deus. Então nós temos que usar esse contexto para entendermos esse versículo. E há um outro versículo também muito interessante, que vai nos ajudar nessa interpretação, é o Salmo capítulo 5, versículo 4, que aqui diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Se não existe o mal com Deus, é claro que ele jamais poderia ter sido o originador do mal. Muito bem, professor. Mas olha só, outro SMS que chegou tentando contradizer você. Vamos lá. Ó, na mira, qual é a base bíblica que os assegura a inexistência do inferno? Que base bíblica você tem para dizer que não existe o inferno, professor? Pois a gente ouviu falar, a gente ouve desde criança do inferno. Como é que você diz que não existe? A palavra de Deus fala isso, que não existe o inferno? Sim, você quer ver uma coisa, querido telespectador? A nossa base bíblica, nós temos muitos textos bíblicos, mas a principal base bíblica é o próprio Apocalipse 20, verso 10, que fala do lago de fogo. Por incrível que pareça. Eu vou ler para você e vou lhe explicar isso aqui, ó. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E aqui fala que ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse lago de fogo em que o diabo será lançado, ele está em que contexto aqui? Se você ler, está no capítulo 20. O capítulo 20 trata do milênio, que é um período de 1000 anos, que nós ficaremos no céu, entendendo como Deus lida com o pecado e os pecadores, e nesse período os maus permanecem mortos. Diz que depois desse período de 1000 anos, quando você lê Apocalipse 20, 1 a 9, o diabo será lançado no lago de fogo, ou seja, o inferno não existe hoje, existirá um lago de fogo, onde Deus, no juízo final, irá castigar o diabo e aqueles que não quiseram aceitar a salvação. Então, isso aqui é uma evidência clara, contextual. E tem um outro texto que eu posso lhe ajudar nisso, que é 2 Pedro 2,4. Se hoje existisse um inferno atormentando pessoas más, ou atormentando os próprios demônios, como explicar esse texto aqui, ó? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitou-os ao abismo, entregou-os ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Em algumas traduções diz que Deus precipitou esses anjos para o inferno. Só que aqui diz que eles estão reservados para o juízo, ou seja, a palavra inferno aqui, no grego tártaros, não é uma tradução, diríamos assim, exata. Ela se refere aqui, ao lugar espiritual onde os anjos foram lançados, ao seu estado de trevas morais, porque o juízo deles está o quê? No futuro. Então, isso prova definitivamente que hoje Deus não está punindo ninguém. A punição é futura. E por isso, queridos, a doutrina de um inferno eterno, ou que existe hoje, é antibíblica. Até mesmo porque ela contradiz o ensino bíblico de que a morte é um sono até o dia da volta de Cristo. Muito bem, professor. Eu tenho uma pergunta aqui de Cachoeira do Sul. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para Cachoeira do Sul, que passou a receber os sinais da TV Novo Tempo. Para a gente é um privilégio poder estar aí na sua cidade, transmitindo este canal da Esperança. Um canal que tem o objetivo de levar o amor de Deus e não só isso, o bem-estar da família, dos costumes, da vida social e uma programação educativa com carinho feita para você aí de Cachoeira do Sul. E nós temos aqui a pergunta do João Pedro Correia de Cachoeira do Sul, que ele manda o seguinte: professor Leandro Quadros, essa é boa. Olha só a questão que está chegando aqui. Já vou abrir até aqui no livro de Apocalipse, que ele diz o seguinte: eu tenho uma dúvida quanto ao Apocalipse 21:14, que diz que os 12 apóstolos terão os nomes nos 12 portões da Nova Jerusalém. Mas Judas não foi o traidor e se matou? Como então explicar isso aí? Olha o que está escrito em Apocalipse 21:14. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 21:14.
Ah, tá, eu tô lendo o 19, pô. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Professor, como explicar essa questão aí, sendo que o condenado lá se matou? Tá, ok. Como explicar então os 12 aí? Boa pergunta, João Pedro, obrigado, viu, pela sua participação. A resposta à sua pergunta, João Pedro, está em Atos, capítulo 1, do verso 15 ao 26. Aqui diz que os apóstolos, quando Judas se matou, eles escolheram um outro no lugar dele para completar os 12, e ele se chama Matias, tá? Então, aqueles 12 fundamentos que farão parte da cidade santa, um deles terá o nome do apóstolo Matias, de acordo com Atos 1, 15 a 26. Ah, então quer dizer que foi colocado um outro apóstolo aí, né? Exatamente. Mesmo que não tenha andado com Jesus ali? Exatamente, foi escolhido outro, Tito, de acordo com esse texto aqui. Ah, ok. Bom, a próxima pergunta nós temos ainda 1 minutinho e meio e é o seguinte. Olá, amigos, meu nome é Alisson, sou de outra denominação, mas por causa da TV Novo Tempo, estou querendo fazer parte da Igreja Adventista. Agora, uma dúvida. Por que Cristo recebe o nome de Miguel em Daniel 12, professor? Boa pergunta. É o Alisson que ele está mandando essa perguntinha para você. Lá em Daniel fala que Jesus se chama Miguel. Como que é isso aí? Alisson, muito interessante a sua pergunta. O nome Miguel no hebraico, ele é uma pergunta e é um desafio. Ele significa quem é como Deus? É um nome que Cristo utiliza para desafiar a postura de Satanás de querer ser igual a Deus, como menciona lá Isaías 14, 12 a 14. Então Miguel é um dos nomes de honra de Cristo. Cristo é Deus no mais pleno sentido. Só que ele utiliza-se o nome Miguel porque ele é o Deus comandante dos anjos. Como que nós sabemos que se refere a Cristo este nome? Pelo seguinte, tem vários textos, mas eu vou mencionar para você a estrutura do livro de Daniel. A gente tem 30 segundinhos, 30 segundinhos, quando eu chegar nos 20, tu me avisa que eu termino em tá bom. E aí eu sigo para outro bloco. Olha, o capítulo 2 apresenta o capítulo 2, o capítulo 7, né, os capítulos 9, 8 e 9, eles formam 4 blocos proféticos em Daniel. E nesses 4 blocos proféticos, Cristo é o centro. Capítulo 2, Cristo é a pedra que destrói a estátua. Capítulo 7, ele é o filho do homem. Capítulo 8, ele é o príncipe do exército. E do capítulo 10 ao 12, ele é Miguel. Então, se nos 3 primeiros blocos fosse Cristo o personagem central, e no último fosse uma criatura, o paralelismo do livro de Daniel seria quebrado. Então, portanto, Miguel é um nome de honra de Cristo, como nós podemos perceber no próprio paralelismo do livro de Daniel. Muito bem, professor. Nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 20 horas e 34 minutos. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que está nos assistindo através da internet. Você de outros lugares do mundo, vocês que estão conectados com a gente aí. Tem pessoas do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da África, que estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar acompanhando o programa. E se você tem alguma dúvida, manda um recadinho pra gente, participe também, diga de onde você está falando, de onde você está assistindo, para que a gente possa mostrar também aqui a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado por você que está nos acompanhando aí, onde quer que você esteja. Bom, você que está nos acompanhando e talvez ainda não conhece bem o programa Na Mira da Verdade, neste programa, todas as semanas nós oferecemos um presente para você. É esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui não é apenas uma revista, não. É um curso bíblico completo. Você que quer conhecer um pouquinho mais a Palavra de Deus, você pode ter esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. São 16 lições que estão contidas nesta revista aqui, e no final de cada artigo você pode ver que tem um questionáriozinho ali para ver o seu conhecimento daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu. É uma bela revista com temas fantásticos, dizendo, quer ver alguns deles? Verdades para um mundo assustado. Onde Deus está quando as tragédias acontecem?
a estratégia da rebelião, o milagre do novo nascimento. Por que tantas religiões? A essência do cristianismo, a um passo da liberdade, um dia a ser lembrado. Cada uma dessas que eu estou lendo para você é um tema e uma lição. É um presente fantástico e olha, não tem custo nenhum. Você recebe aí na sua casa sem pagar nada. Basta você mandar um e-mail para a gente, namiradaverdade@novotempo.org.br, colocando seus dados completos, seu nome, endereço, CEP, cidade, estado, para que você possa receber aí na sua casa, tá bom? Então, não perca tempo não. Peça hoje um curso bíblico, essa revista Verdades para o Tempo do Fim, o tempo que nós estamos vivendo. É um excelente material para você estudar mais a palavra de Deus, para você conhecer mais esta verdade do livro sagrado. E outra coisa, se você quiser, você também pode acessar o nosso blog e lá tem um espaço dizendo que o curso bíblico é grátis, você só preencher ali e você também recebe na sua casa, tá bom? Professor Leandro Quadros, hoje nós temos pessoas aqui que vieram nos visitar. Oh, que bom! Pessoas que vieram ver se o programa é ao vivo, professor. Sempre está tendo gente aqui para desafiar o programa, saber se o programa é ao vivo mesmo. Hoje nós temos duas pessoas ilustres aqui. O seu João, ele é de São Paulo e ele trouxe a sua filha Josileide Giron, que estão aqui acompanhando a gente. É um prazer muito grande receber vocês aqui e obrigado pelo carinho de vocês de vir aqui no programa e ver que o programa realmente é ao vivo, né, professor? Um abraço aos queridos, obrigado por estar aqui conosco. Tem mais gente escondida aqui, mas não quer aparecer, professor. Então a gente tem que deixar quietinho ali, né? Um abraço para você que está assistindo a gente aqui também. Professor, a semana passada nós colocamos aqui o desafio do Na Mira da Verdade. É mesmo. E agora chegou a hora de revelar qual foi a melhor resposta que entrou na mira. A semana passada o professor lançou uma pergunta para que você, no Twitter, respondesse a pergunta dele. Foi ao inverso. Você que manda a sua pergunta e ele responde. A semana passada ele lançou uma pergunta para você responder. E professor, como é que foi a expectativa? Como é que foi as respostas? Tiveram muitas respostas? Como é que foi a participação dos nossos internautas, dos nossos seguidores do Twitter aí, professor? Olha, nós tivemos, Tito, muitas respostas excelentes. A participação dos tuiteiros está sendo, assim, massiva mesmo. Que bom, professor. Eu escolhi aqui a melhor resposta, mas além de eu mencionar essa melhor resposta, eu gostaria, Tito, de destacar aqui duas outras. Então tiveram três boas perguntas. Três respostas, assim, fantásticas, né? A que eu achei, assim, a mais embasada biblicamente é a do Everaldo Dunga. Essa foi a ganhadora? Essa foi a ganhadora. Então, olha só, eu disse que eu ia dar um presente, não é, professor? Exatamente. Pois então, eu vou dar este fantástico livro aqui, que até o professor já indicou ele algumas vezes aqui, que é o seguinte, é do Dr. Alberto Tim. Exato. Que é O Sábado na Bíblia. Olha aqui, ó, vamos ver se você consegue pegar aí para você ver o livrinho que ele vai ganhar. Ah, é para um que eu tenho que mostrar aqui? Cadê a um? Mostra aí um. Isso. O Sábado na Bíblia. Você vai receber a melhor resposta, então, estará recebendo este livrinho, além de ser mencionada aqui a pessoa que teve a melhor resposta, né, professor? Exatamente. Ó. O Everaldo escreveu no Tweet Longer uma página toda com textos bíblicos e eu gostei da conclusão. Eu vou só citar aqui, Tito, a conclusão dele, que a nossa pergunta foi assim: ao Deus predestinar pessoas para a salvação, ele estaria destinando outras para a perdição? Aí ele colocou na conclusão assim: alegar que todos os seres humanos já nasceram individualmente predestinados para a perdição implica na rejeição das declarações apostólicas de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, 1 Timóteo 2,4, e que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E esse argumento final também achei muito interessante. Como poderia o apóstolo Paulo haver instado a que todos em toda parte se arrependam, se nem todos pudessem se arrepender? E é uma realidade. Se Atos 17:30 convida a todos para se arrependerem, isso significa que todos podem ser salvos, que a salvação é oferecida a todos e que Deus não predestina uns e exclui outros. Mas tem um outro argumento aqui, Tito, que eu gostei muito, né? Que foi do Tiago Almeida. Ele citou Efésios 4:30, que afirma que o Espírito Santo se entristece pelos nossos pecados, e ele diz assim que o fato de Deus ficar triste com os nossos pecados evidencia de que Ele não predestina ninguém. E é verdade, né? Porque por que Deus ficaria triste pelo pecado se Ele predestinou alguns para serem pecadores? Não teria cabimento.
Mas eu queria, assim, dar um destaque também, Tito, apesar do Everaldo Dunga ser o ganhador, a resposta da nossa querida amiga e irmã, a Érica Mendes. A Érica Mendes, ela crê na predestinação, como é ensinada por João Calvino, só que a Érica fez uma resposta tão bem embasada, tão educada, né, que tem que ser mencionado isso. A Érica é da igreja presbiteriana e mesmo ela discordando de alguns pontos que nós apresentamos aqui, ela foi tão educada, foi tão dedicada. Ela escreveu 5 páginas, não é? E embasou com textos bíblicos, com livros, com bibliografia. Olha, Érica, você está de parabéns. Eu já debati, Érica, esse assunto da predestinação com vários calvinistas, né? E infelizmente vários deles me trataram super mal, né? E você foi uma das que, ao discordar das minhas ideias aqui, você discordou com educação, com cristianismo. Eu quero te dizer, Érica, que eu vou escrever um e-mail para você, para nós trocarmos algumas ideias. E olha, por essa tua resposta embasada e educada, eu faço questão, Érica, de arrumar um brinde para você também, tá bom? Que Deus te abençoe, minha irmã da igreja presbiteriana, e obrigado a todos os que estão participando do nosso desafio. Muito bem, professor. Eu queria lembrar a você que o desafio é para quem está seguindo o programa Na Mira da Verdade através do Twitter. Se você, porventura, não esteja ainda seguindo o programa, aproveite agora. Acesse lá o twitter.com/Na Mira da Verdade e passe a nos seguir e participe do desafio. E nós vamos ter mais desafios aqui com mais coisas para apresentar para você, não é, professor? Com certeza, teremos novos desafios e queremos que vocês acessem o Twitter, porque tem muita coisa boa, tem muitos prêmios bons aí que o programa está arrumando para vocês. Então nós vamos fazer o seguinte, agora nós já vamos lançar o próximo desafio, só que vai ser na quinta-feira à tarde. Ótimo. Tá bom? Então, na quinta-feira, nesta quinta-feira, às 2 horas da tarde, o programa é ao vivo, nós vamos lançar outro desafio. E você vai participar com a sua resposta. Lembrando que a sua resposta tem que ser pelo Twitter. Tá bom? Você manda o Twitter, se for uma resposta grande, você acesse lá o Twitter Long ou qualquer outro aplicativo do Twitter para você poder mandar a sua resposta toda. Mas é importante você mandar a sua resposta pelo Twitter e é importante que você esteja seguindo o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Bom, professor, vamos botar quente porque ainda tem muita pergunta para você responder aqui, Vamos lá. Você tá na mira o tempo todo. Não vai sair dela e quero ver como é que você se sai dela. Tem saído bem, mas vamos ver agora. Tem uma questão aqui, professor. Olha só essa pergunta aqui. Quem mandou foi a Ana Paula. Ela acessou o nosso blog, mandou, e a pergunta dela agora está na mira. Veja só, professor. José, filho de Jacó, guardava o sábado? Ele observava os 10 mandamentos? Agora, como poderia ele ter guardado o sábado sendo um escravo? É estranho, ou melhor, e estando preso, José no início de sua vida no Egito não tinha privilégios nenhum. Somente após ter interpretado o sonho de Faraó é que passou a ter regalias como mandatário. Como poderia ele, sendo escravo e sujeito aos patrões e aos carcereiros, guardar o sábado? Professor, essa é uma pergunta interessante. Interessante. Será que José, na Bíblia, fala se ele guardava ou não guardava o sábado? E outra, se nós trouxermos para os nossos dias hoje, será que também não é a mesma situação, por exemplo, de um funcionário? Será que não é a mesma situação, por exemplo, de uma empregada doméstica que talvez tenha que trabalhar no sábado, na casa da patroa? Será que não é o mesmo problema de alguém que tem que fazer aquilo para ganhar a vida? Como então, será que Deus dá um jeitinho de não guardar o sábado? Ele aceita esse tipo de atitude? José guardou ou não guardou o sábado, professor? Muito interessante a pergunta da Ana Paula. Veja bem, Ana Paula, a Bíblia não nos menciona diretamente como que foi os detalhes da vida de José enquanto ele estava no Egito. Mas realmente nós temos que reconhecer que ele não tinha todas as condições favoráveis para obedecer ao 4º mandamento. Entretanto, nós temos aqui um exemplo da vida dele que nos leva a crer que, apesar das dificuldades, José observava sim o sábado. E eu vou lhe ler aqui um trecho interessante que está em Gênesis 39, do versículo 7 até o 9. Preste atenção e vamos analisar isso juntos. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor
pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, José poderia alegar aqui o seguinte, Senhor Deus, eu sou um escravo, e eu estou sob o comando de Potifar e da esposa dele. Senhor, já que ela me pediu para adulterar, eu vou dar uma adulteradinha com ela, porque eu estou nessa condição aqui, vai ser difícil. Ele não fez isso, minha irmã. Ele resistiu aqui uma das piores tentações, especialmente para o homem corrompido ainda pelo pecado. O indivíduo poderia pensar que estou só eu e ela em casa. Estou como mordomo desta casa. Vou ficar com esta mulher, que com certeza a mulher de Potifar não era mulher feia. Só que ele, mesmo nessa condição, decidiu não adulterar. Então nós cremos que se ele resistiu a essa tentação aqui, que foi muito forte para ele naquele contexto, nós não temos dúvida alguma de que ele, na melhor das suas hipóteses e com a ajuda do Senhor Deus, ele observava assim o mandamento do sábado. E levemos em conta uma coisa, não importa a circunstância em que nós estejamos, nós precisamos pedir forças a Deus para nós obedecermos. Porque o mandamento de Êxodo 28:11 é bem claro, lembra-te do dia de sábado. Por que Deus começa esse único mandamento? É o único mandamento dos 10 que Deus começa dizendo lembra-te. Porque Deus sabia que a humanidade ia esquecer e que a humanidade iria criar, diríamos assim, desculpas para desobedecer ao quarto mandamento. Um mandamento tão importante que nos traz repouso físico e espiritual, nos coloca em maior contato com Deus por 24 horas e em maior contato com nossa família. Então vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazermos a vontade de Deus, claro, com a ajuda do próprio Deus. Muito bem, professor. Eu estou aqui acessando o Twitter e as pessoas estão participando aqui, elas estão me vendo aqui através desse telefone e elas estão participando e gostaria de fazer alguma pergunta. Eu quero colocar uma pergunta agora do pessoal do Twitter. Quem manda essa pergunta é o André Mariano e ele diz o seguinte, gostaria que me esclarecesse a parte de Gênesis onde as filhas de Ló embebedam ele e fazem ato sexual. É isso mesmo, professor? As filhas de Ló embebederam o próprio pai e fizeram alguma coisa, algum ato sexual com ele? O que quer dizer isso? Por que a Bíblia apresenta essa história? Olha, essa é uma evidência interessante de que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus. Sabe por quê? Todos os documentos antigos, eles escondiam as coisas ruins dos seus grandes heróis ou dos seus reis das nações. A Bíblia não mascara nada. Por quê? Porque é Deus falando por meio de seres humanos. Deus mostra os erros humanos para nós não cometermos os mesmos erros e aprendermos com eles. Realmente, as filhas de Ló, como nós podemos ler aqui em Gênesis, né? Só vou mencionar aqui o capítulo para o nosso telespectador. Aqui é os capítulos, essa história está especialmente nos capítulos 18 a 20, que é o contexto de Sodoma e Gomorra. As filhas de Ló, elas pensaram que o pai não teria mais descendentes. E elas, por terem convivido na cidade de Sodoma e Gomorra, duas cidades totalmente imorais, elas aprenderam isso. Então, elas embebedaram o pai delas, tiveram relação sexual com eles para elas engravidarem e darem descendentes a eles. Mas isso Deus não aprovou. A Bíblia simplesmente relata o que a cultura pode fazer na vida de uma pessoa se ela não estiver em íntima comunhão com Deus. Então, a Bíblia simplesmente relata o que aconteceu, sem, claro, que Deus apoiasse isso. E olha outra questão aqui de Jó, relacionada no livro de Jó, professor, que está no Twitter. Quem mandou foi o Tiago Almeida. E ele diz o seguinte: no céu existe pecado? Pois de acordo com Jó 15:15, nem o céu é puro. Explique-me, por favor, que história é essa, professor? Está em Jó isso? Sim. Jó 15:15 está dizendo que nem o céu é puro?
Eu nunca ouvi isso daí, quero ver aqui, ó. Jó, capítulo 15, versículo 15, diz o seguinte: se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diríamos do ser humano? Olha aí, professor, que história é essa daqui? O céu, então, como que é isso? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diríamos do ser humano imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Que história é essa que no céu não é puro, professor? Boa essa pergunta. Olha, foi o nosso amigo do Twitter que mandou aqui. Essa pergunta está na mira, quero ver a sua resposta. Vamos lá. Aqui é o seguinte, quando você lê o livro de Jó, você percebe que há um diálogo entre Jó e os seus amigos. Cada um começa a filosofar e tentar explicar o porquê que Jó estava sofrendo. E nesta filosofia, muitos conceitos esquisitos aparecem. Um deles é este, né? O homem chamado Elifaz, ele diz, para mostrar o quanto o ser humano é inferior e quanto a criação é inferior a Deus, ele afirma aqui que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos seus anjos. Só que o fato de a Bíblia mostrar esse diálogo e essa opinião particular de Elifaz, não quer dizer, né, que Deus partilhe dessa mesma opinião. Você quer ver uma evidência? Quando você for para o capítulo de Jó, aqui o capítulo 40, você pode ler do 38 ao 42. Você percebe que Deus repreende os amigos de Jó. E aqui no capítulo 42, olha o que Deus fala a partir do verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então veja, ele afirmou lá que Deus não confiava nem nos seus anjos. Só que Deus aprovou a declaração de Elifaz? Deus aqui no final falou assim: você acendeu a minha ira contra você. Então a Bíblia simplesmente está relatando a opinião pessoal de Elifaz. E no capítulo 42, verso 7, Deus vai contra muitas coisas, muitos conceitos filosóficos que Elifaz apresentou. Muito bem, professor. Essa agora está no blog, quem mandou foi o Carlos Roberto, ele é de Poços de Caldas, ele diz o seguinte: sou da comunidade evangélica Rema e gostaria de saber se há relatos na Bíblia de que há em média 370 vulcões no mundo e no fim dos tempos todos entrarão em erupção, logo depois haverá chuva de enxofre e escuridão sobre toda a terra. Professor, o livro do Apocalipse fala que haverá chuva de enxofre. Será que é em virtude disso? A Bíblia fala alguma coisa, menciona alguma coisa relacionada aos vulcões que existem aí no mundo? E é em virtude destes vulcões que cumprirão a profecia bíblica, professor? Certo. Querido irmão, muito obrigado por sua pergunta. Um abraço a você e todos os irmãos dessa comunidade evangélica, né? Que eu não conhecia, né? Ouvi falar pela primeira vez. Veja bem, querido irmão, a Bíblia não menciona nada sobre o envolvimento de vulcões nas profecias bíblicas, né? Porque não é esse o propósito da Bíblia. Agora, a Bíblia menciona em Apocalipse 6, 14 a 17, menciona um cataclisma na natureza em decorrência da volta de Cristo a este mundo. Então diz Apocalipse 6, 14 o seguinte: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E aí é que descreve Cristo vindo nas nuvens do céu. Então o que a Bíblia menciona é que vai haver um grande terremoto. Os montes todos irão tremer, porque o nosso mundo pecador entrará em contato com a divindade sem pecado. E aí os alicerces do planeta com certeza serão abalados. E o mais importante de Apocalipse 6, 14 a 17 é que aqui menciona um grupo de pessoas que vai ficar desesperada quando ver a Cristo voltar. Por quê? Porque não estiveram preparados. E por isso, querido amigo que nos acompanha, seja pela TV, pela rádio, pela internet, invista no seu preparo espiritual. Não faça parte dessa classe de pessoas de Apocalipse 6, 14 a 17. Mas faça parte da classe de pessoas de Isaías 25, 9, que vai se alegrar quando ver a Cristo nos céus. E você quer saber como se preparar para a volta de Cristo?
peça o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade e leia 2 Pedro, capítulo 3. Muito bem, professor. Estou abrindo aqui o texto numa pergunta no SMS que chegou. Mateus 27, 52. A pergunta dele é a seguinte: o povo saiu do túmulo quando Jesus morreu ou quando Jesus ressuscitou? Quem mandou esse SMS foi o Everton. Nós temos 2 minutinhos aí, professor. Em Mateus 27, 52 diz o seguinte: os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. Isso aqui é em virtude da ressurreição ou da morte de Jesus? Realmente, o texto de Mateus 27, como está na nossa tradução da língua portuguesa, ele deixa um sentido dúbio, né? Parece que os mortos ressuscitaram quando Cristo morreu. E depois parece dar a entender que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Aqui é um probleminha de tradução de grego, querido telespectador. Então, quando você vai no grego, você percebe o seguinte sentido do texto: que quando Cristo morreu, a natureza se comoveu e as sepulturas dos mortos se abriram. Mas foi quando Cristo ressuscitou que eles ressuscitaram com Cristo. Tá? No sentido grego fica mais fácil perceber isso, no grego bíblico. E quando você vai a Efésios 4, 8 e 9, você percebe que essas pessoas foram levadas para o céu com Cristo como troféus de Deus, da vitória dele sobre a morte. Muito bem, professor. Chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Está tão bom. E olha, hoje nós respondemos mais perguntas, viu, professor? Você estava afiado hoje, hein? Pois olha que coisa boa, rapaz. Você mandou ver aí. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado mais uma vez por você nos ilustrar, nos orientar tanto com a palavra de Deus. Pra gente é um privilégio poder trabalhar junto contigo. E você que está, o nosso telespectador, tenho certeza que é um privilégio poder ouvir o professor explanando tão bem sobre o nosso manual de sobrevivência, né, professor? Obrigado aí, até quinta-feira. Até quinta-feira, meu amigo. Obrigado pela tua amizade de sempre, pela tua espiritualidade que faz a diferença, né, nesse nosso programa. Obrigado, querido amigo da Rádio Novo Tempo, querido amigo internauta e amigos telespectadores. E lembrem-se sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhes responder. Um grande abraço e até a próxima. Para você que está nos acompanhando agora, talvez você esteja vendo uma reprise, mas se você estiver vendo uma reprise, não leve em consideração. Mas agora estamos ao vivo aqui, você fica com a programação da Semana Jovem que está acontecendo lá em Campinas, ao vivo. Portanto, acompanhe agora a Semana Jovem, Histórias de Esperança com o pastor Areli. Um forte abraço para você e até quinta-feira, às 14h. Tchau!